Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a América Inglesa. Vamos focar na administração das colônias inglesas da América do Norte. E então, preparados? Vamos lá! Vamos fazer aqui as apresentações da América Inglesa, né? A América Inglesa, ela foi constituída por 13 colônias. 13 colônias que podem ser analisadas a partir de 3 regiões. Nós temos, primeiramente, as colônias do Norte, também conhecidas como Nova Inglaterra, New England. Por que New England? Porque essas 4 colônias de amarelo, pessoal, você tem a mesma ordem climática da metrópole e as mesmas atividades econômicas desenvolvidas pela metrópole estão na mesma faixa climática da Inglaterra, produzem, promovem, realizam as mesmas atividades econômicas da Inglaterra. Elas são chamadas de Nova Inglaterra e elas são definidas através dessa identidade, essa identidade com a própria Inglaterra. Quais são as colônias? Bom, primeiramente, Massachusetts, né? Você tem um Maine aqui que é pouco habitado, tá? Que é mais frio. A Massachusetts mais ocupada é essa aqui do meio. Então, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Connecticut. Muito bem, então, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island and Connecticut. 4 colônias, né, especificamente definidas aqui como Nova Inglaterra. Mesma faixa climática e mesmas atividades econômicas. Abaixo da Nova Inglaterra, eu tenho as colônias do centro. Nova York, Pensilvânia, New Jersey, Delaware. As colônias do centro, praticamente, pessoal, possuem as mesmas características das colônias do norte. Também se dedicam às atividades da manufatura, do comércio, da construção de navios, que são atividades que eles importam da própria Inglaterra. Então, o centro e o norte lembram muito, né, a própria metrópole. E aqui ao sul, eu tenho essas colônias de vermelho, Maryland, em homenagem à Rainha Maria, Virgínia, em homenagem a Elizabeth, a rainha virgem, Virgínia, fundada por um pirata, amante da rainha. Carolinas, né, em homenagem a Carlos I, Carlos II, também monarcas, né? Carolina vem de Carlos, Carol, Carlos, né? E Geórgia, também em homenagem a o rei George. Essas colônias, todas batizadas com o nome de reis e rainhas, elas são mais conservadoras. Elas estão numa faixa climática subtropical. O clima aqui no sul é quente. E o clima quente subtropical do sul favorece a atividade agrícola de exportação. As colônias do sul lembram muito o Brasil, tá, gente? Tá? São colônias agroexportadoras de clima subtropical, voltado aí para o atendimento das atividades mercantilistas da metrópole e mão de obra escrava. Tá? O sul do atual Estados Unidos lembrava muito o Brasil, né? Agroexportador, plantation, mão de obra escravista. Então, são 13 colônias distintas. Em especial, o centro e o norte têm muita identidade entre si. Agora, o sul é totalmente diferente, tá? Bom, nessas colônias, eu tenho um princípio definido como self-government, autogoverno. Os colonos, sejam do centro, do norte ou do sul, eles exerciam uma certa autonomia para elaborar leis, autonomia para decretar impostos. Então, você tem na história dos Estados Unidos, no seu período de colônia inglesa, os colonos que vão dar origem aos Estados Unidos já exerciam, já usufruíam do federalismo, que é um sistema de governo que assegura autonomia.
que assegura uma certa liberdade. Somos colônias, politicamente somos subordinados à metrópole inglesa, mas nós estamos usufruindo, exercendo uma relativa autonomia para elaborar leis e impostos, uma relativa autonomia para praticar comércio com quaisquer países. Ora, isso por quê? Por que, que os colonos ingleses tinham esse privilégio? Porque ao longo do século, em especial no século XVII, a Inglaterra estava vivenciando lá na Europa o período de revoluções políticas. As revoluções políticas da Inglaterra, como a Revolução Puritana, que é uma guerra civil de 7 anos, que redunda inclusive na degola do rei Carlos I. As guerras inglesas do século XVII, dentre elas a Revolução Puritana e também a Revolução Gloriosa, acabaram tirando o foco da Inglaterra em relação às colônias que ela possuía na América. Tanta guerra para resolver que o foco da metrópole voltou-se para o seu próprio umbigo. Então, eu tenho uma situação metropolitana que é positiva, que favorece os colonos que aqui viviam. A metrópole está se tornando cada vez mais negligente, cada vez mais descuidada, desinteressada em relação às suas colônias. Pessoal, primeiramente, é bom lembrar que as colônias inglesas não eram ricas em metais preciosos, como era a América Espanhola. Então, a pobreza metálica da América Inglesa já fazia com que a Inglaterra desprezasse o seu quinhão colonial. Então, eu tenho inexistência de metais preciosos, desvalorizando, do ponto de vista mercantil, as 13 colônias aos olhos da metrópole. A metrópole conquistou as 13 colônias, só que a metrópole não descobriu ouro e prata. Se não descobriu ouro e prata, a metrópole já relega, já negligencia o seu território. E essa negligência acabou sendo reforçada quando a Inglaterra, no século XVII, vivenciou as revoluções puritana e gloriosa, que tiraram, sim, todo o foco da metrópole sobre as suas colônias. A metrópole está muito mais preocupada em resolver seus problemas internos do que ficar fiscalizando aquilo que estejam fazendo seus súditos do outro lado do Atlântico. Bom, então, isso é bom, pessoal, isso é ótimo. É essa negligência que se tornou positiva, saudável, salutar para quem vinha para a América. Vou para a América para ficar longe dos olhos do rei. O rei é absolutista. Eu não gosto do absolutismo. O rei quer que se imponha uma só religião. O rei, por exemplo, é anglicano, mas eu sou calvinista. Então, existem na Inglaterra ingleses insatisfeitos com um regime despótico, com um regime de intolerância. Esses insatisfeitos foram perseguidos, e as perseguições do rei àqueles que o criticavam estimulou a fuga ou a transferência desses perseguidos para a América. Vou para a América, não para me enriquecer, até porque eu sei que nessa América inglesa não tem ouro e prata, mas eu vou para a América para professar com liberdade as minhas convicções políticas. Eu não gosto do absolutismo. Eu vou professar com liberdade na América inglesa as minhas crenças religiosas, já que aqui na Inglaterra o rei quer que todos sigam a religião dele, anglicana, e eu tenho a minha religião que é calvinista, presbiteriana, católica, o que for. Eu vou para a América. A América se tornou a terra da liberdade, o paradigma da liberdade. Liberdade para os perseguidos políticos, liberdade para os perseguidos religiosos. E eu sei que na América eu posso elaborar minhas leis, decretar meus impostos. Na América, nós vamos ter assembleias dos cidadãos.
E nessas assembleias dos cidadãos, nós vamos elaborar leis e impostos. E a metrópole não vai interferir, porque a metrópole despreza as 13 colônias, porque não há riquezas que justifiquem uma política de fiscalização da metrópole sobre as 13 colônias. Então, eu tenho um modelo de colonização que, em parte, foi mais interessante para o colono. Primeiramente, o tipo de colono que vem não é aventureiro. O tipo de colono que vem para a América, pessoal, geralmente é um colono classe média, não é perrapado. É aquele burguês que se sentia incomodado com o absolutismo, que se sentia incomodado com a intolerância religiosa. Ele vem para a América em busca de um novo lar. Vou para a América para professar com liberdade as minhas convicções. Bom, além desse burguês, que não é nenhum aventureiro, que tem um certo recurso, eu tenho também os servos de contrato. Quem são os servos de contrato? São aqueles servos que trabalhavam nas terras da igreja e que foram expulsos pelos novos proprietários. Como eu falei no mercantilismo, pessoal, o Estado inglês, por exemplo, ele roubou as terras da igreja para vender e acumular dinheiro, acumular capital. Então, vale tudo no mercantilismo. Então, o Estado inglês confiscou terras da igreja e vendeu. Vendeu para quem? Para um cidadão que mora na cidade, um pequeno burguês, por exemplo. Esse pequeno burguês que mora na cidade, agora vai ter uma vida no campo, na terra da igreja. Quando ele chega na terra da igreja, ele vê que está cheio de servo da igreja. Ele não precisa desses servos. Então, ele expulsa os servos. É o que a gente vai chamar de cercamento dos campos. O pequeno burguês que comprou a terra na mão do Estado, terra que o Estado roubou da igreja. O pequeno burguês expulsa os servos da sua propriedade. E o servo expulso, ele só tem duas opções. Ou ele vai virar peão, operário, nos centros fabris da Inglaterra, ou ele então se manda para onde? Para a América. Ah, ótima oportunidade. Só que ele não tem dinheiro para pagar a passagem de navio. Não tem problema. O P paga a passagem de navio deste servo. Esse servo vem com a passagem financiada. Agora, em troca do financiamento da passagem pelo Pedro, esse servo se compromete a trabalhar 5 anos gratuitamente pelo pagamento da passagem. Então, ele é um servo, mas ele é um servo de contrato. O contrato é de 5 anos, é até pagar com mão de obra gratuita pela passagem que foi financiada pelo colono que aqui já se encontra. Então, eu tenho na América Inglesa, pessoal, perseguidos políticos, perseguidos religiosos, servos de contrato, eu tenho um grupo social mediano, eu tenho pobre, claro que sim, mas eu tenho uma expressiva classe média, né, abastadinha, que fugiu da Inglaterra por causa do absolutismo, o absolutismo da dinastia Stuart. Bom, então, esse é o quadro colonial. Aqui estão os perseguidos religiosos do navio Mayflower, né? O Mayflower, Flor de Maio, é um navio que trazia praticamente 200 peregrinos, os peregrinos protestantes, calvinistas. Calvinistas que se sentiam incomodados com o anglicanismo, que é a versão protestante do rei. O rei queria que todos fossem anglicanos, os calvinistas, não, nós queremos liberdade. E vamos professar a nossa liberdade religiosa, sabe aonde, meu rei? Na América. Então, eu tenho os peregrinos do Mayflower que chegam na América Inglesa e vão fundar a colônia de Massachusetts, que vai ser a terra que promoverá, a colônia que promoverá, que guiará a independência dos Estados Unidos. Então, o Mayflower está aí como referência desse start, né, desse início, desse processo. Está aqui os pais peregrinos, né, como são chamados também a moçada aí do Mayflower. Vieram para a América em 1620 a bordo do navio Mayflower. Não foram os primeiros ingleses a viver no novo continente, mas são geralmente celebrados como os fundadores da nova colônia.
Na imagem, desembarque dos pais peregrinos em Cape Cod, no Massachusetts. É isso aí, pessoal. Então, a presença de religiosos, tá? E vejam, pessoal, pela imagem, percebe-se que eles não são pobres, tá? O calvinista geralmente é classe média, abastada, tá? Mas uma classe média que se sentia incomodada com as perseguições políticas promovidas pelos Stuarts. Aqui uma outra imagem que revela a instabilidade política da metrópole, tá? A execução do Carlos I. O Carlos I foi tão absolutista, tão despótico, que acabou provocando a Revolução Puritana. Puritana por quê? Puritanos são os calvinistas. São esses que estão se sentindo incomodados com o anglicanismo do rei. Pessoal, os puritanos pegaram em armas e lutaram. Foram 7 anos de guerra civil. De um lado, o exército do líder dos puritanos, Oliver Cromwell, que é um deputado do parlamento. Um deputado que representava os grupos medianos. Tá? E de outro lado, você vai ter os cavaleiros do rei. The Knight of the King, né? Vão ser derrotados. 7 anos de guerra civil e o exército parlamentar, o exército conduzido pelos puritanos, derrotou o exército do rei. E depois, passaram o facão na cabeça do rei. Então, para vocês perceberem que o século XVII na Inglaterra, ele é marcado por uma forte instabilidade. É essa instabilidade, pessoal, que favoreceu a negligência. Quem está no comando do Estado está preocupado em se manter ou então de tomar o poder, como os puritanos vão tomar.